Aprender a fazer desenhos em perspectiva pode parecer um bicho de 7 cabeças para qualquer iniciante no desenho. É por isso que nesse vídeo eu pretendo falar para vocês como vocês podem estar fazendo seus desenhos em perspectiva e em qualquer ângulo, te dando dicas e métodos que eu utilizo para poder aperfeiçoar a minha perspectiva nos desenhos. E para começar, irei começar falando sobre a linha do horizonte. A linha do horizonte nada mais é do que a linha que determina a altura em que eu estou vendo o desenho, seja estando vendo de cima ou de baixo, e também pode determinar a altura do chão com relação ao céu. Isso depende no caso de como você está executando isso. E é por isso que agora na folha ele está exemplificando para vocês como vocês podem estar fazendo isso, como que no caso se utiliza isso. E imagine agora que na altura da sua visão, na altura da visão desse personagem no caso, ele tivesse um bloco na frente dele, e esse bloco estivesse abaixo da altura da visão dele. Então nesse caso, em teoria, eu conseguiria ver tanto a parte de cima e a parte de frente do objeto. Isso porque eu estou acima do objeto, no caso a minha visão está acima do objeto. Se esse mesmo objeto estivesse no meio da minha visão, eu só conseguiria ver a parte da frente. Porém a perspectiva ainda estaria funcionando no caso, só que para dentro, como vocês podem estar vendo aí como eu estou exemplificando. E se esse mesmo objeto estivesse acima da minha visão, eu conseguiria ver no caso a parte da frente e a parte de baixo da visão. Isso porque a minha visão consegue ver, no caso, esses dois lados do objeto. E se ele estivesse também do lado, a mesma coisa, eu conseguiria ver a parte da frente e a parte do lado. Porém, não é somente com a linha do horizonte que se utiliza para fazer os desenhos. Também se utiliza uma outra forma, que é agora que eu vou falar, que são os pontos de fuga. Os pontos de fuga são utilizados para determinar as coordenadas do objeto, sendo essas coordenadas a altura, a largura e a profundidade do objeto. A profundidade já podemos ver que foi utilizado apenas um ponto de fuga nessa exemplificação da linha do horizonte. Porém, normalmente, eu diria na verdade na maioria das vezes, é utilizado 3 pontos de fuga, que como eu disse, é a altura, a profundidade e a largura do objeto. A largura do objeto se utiliza no caso apenas 2 pontos de fuga, que se utiliza um na direita e outro na esquerda, que ambos estão na mesma linha do horizonte. Ou seja, aquela linha do horizonte que eu disse, esses 2 pontos de fuga vão estar na mesma linha, porém em separações diferentes. E dependendo do quão próximos e o quão distantes eles vão estar, isso vai, no caso, distorcendo o nosso objeto. E já o terceiro ponto de fuga é utilizado para determinar em que altura você está vendo o objeto. Se você está vendo o objeto embaixo ou em cima, como se fosse dentro do horizonte. Só que com uma distorção a mais no caso, dando essa sensação de que a gente está vendo um objeto muito grande na nossa frente ou muito lá embaixo, dependendo no caso do ângulo que você utiliza, como eu estou te explicando. E bem, no caso, esses são os conceitos básicos da perspectiva, a linha do horizonte e os pontos de fuga. Agora, como você pode estar praticando isso? Como você pode estar treinando, no caso, a perspectiva? E a forma que eu utilizo para poder estar praticando isso são, na verdade, 2 formas que eu utilizo para poder estar praticando isso. A primeira é, no caso, desenhando um cubo em qualquer ângulo, em qualquer distorção, e começar a quebrar ele, começar a tirar algumas partes dele, sabe? Como se eu estivesse desmontando ele. Isso porque isso ajuda a treinar a minha visão melhor, tanto na perspectiva, mas também ajuda a dominar melhor esse cubo, a conseguir, no caso, desenhar ele em outras formas, além de ser apenas um cubo normal, saindo ali, no caso, tirando alguns pedaços, né? Continuando, no caso, no alinhamento da perspectiva que eu estou utilizando. E a segunda forma de você estar praticando isso é você estar desenhando objetos do seu dia a dia, sabe? Objetos, qualquer objeto no caso, que você vê na sua frente. Seja no caso esse exemplo que eu peguei da cabeça do meu carregador, onde eu desenhei ele em várias posições, no caso em vários ângulos, utilizando formas geométricas. E se você reparar bem, nesse exemplo, nesse desenho que eu fiz, eu primeiro desenhei ele em 2D. No caso, para poder saber ali mais ou menos onde está a posição de tudo. E depois comecei a desenhar ele em 3D. Isso porque eu preciso primeiro saber como que é o objeto, né? Não basta eu apenas começar a desenhar ele. Eu também preciso saber ali mais ou menos a altura dele, qual o formato que ele tem, etc. E isso eu falo mais no meu vídeo sobre como desenhar utilizando cubos, que eu vou estar deixando no card acima e também nos vídeos do recomendado. E, muito bem, o vídeo foi esse. É um vídeo bem curto, que no caso exemplifica o que é a perspectiva. E esse é apenas o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo nas próximas semanas, que vai ser o que eu chamo de semana de estudo. E nessa primeira semana, você vai estar estudando perspectiva utilizando esses métodos que eu falei aqui agora nesse vídeo. E muito bem, o vídeo foi esse, muito obrigado por assistir e bons estudos!